Hoje eu quero falar sobre o lavabo. Esse, com certeza, é um dos ambientes mais desafiadores de uma casa. Por quê? Porque ele é pequeno. Então, para você planejar algo que deixe ele interessante, é um desafio. Porque se a gente usa cor demais, ele se torna menor. Se você também põe tudo muito clarinho, ele pode se tornar um ambiente meio monótono. E isso a gente não quer na decoração. A não ser que a sua intenção, o seu estilo realmente seja algo mais bem minimalista, focado realmente em uma decoração bem clean. Mas como esse não era o caso, eu vou falar como foi que eu fiz todo esse projeto. E a intenção disso é que ele possa servir de inspiração aí para o seu espaço, que pode ser um lavabo, um quarto, uma sala, enfim, ambientes pequenos. Quando vamos reformar ou estamos construindo, outro fator a se considerar é a economia. Nesse caso aqui, como eu não queria mexer em grandes coisas para ter muito investimento, eu mantive os pontos hidráulicos. Então, por exemplo, o vaso continua no mesmo lugar, a pia, e eu adequei todo o layout, toda a escolha do mobiliário dentro desse esqueminha, para não ter grandes mudanças e também grandes investimentos. Na criação de um projeto, muitas vezes o que pode ser um problema acaba sendo a solução. E foi isso que aconteceu aqui. Devido ao espaço ser reduzido, isso acabou servindo de norte para a criação de todo o projeto. A primeira coisa que me veio à mente quando eu vi o espaço foi o seguinte: eu preciso de cores claras, porque eu não queria trabalhar com espelho, por exemplo, que é algo que também traz amplitude para o ambiente. Como o espelho não era uma possibilidade, uma escolha para cá, eu realmente eliminei isso. Eu fui numa loja de revestimentos e a primeira coisa, foi com a anteninha ligada lá para todos os revestimentos que tivessem com cor clara. Só que a cor é outro elemento fundamental na decoração. A cor clara, ela realmente amplia o espaço. É igual uma roupa. Quem usa roupa escura tem a sensação que está mais magro. Quem usa roupa branca tem a sensação que está mais gordo, porque os volumes aparecem mais. Então, assim também é no ambiente. Se você quer ampliar, use cores claras. Mas imagina pintar um lavabo inteiro de branco. Ia ser a maior monotonia. Essa não era a intenção. Eu queria um projeto interessante, com elementos que destacassem um ao outro. Eu não queria só um fundo branco, uma tela em branca, só para ser o lavabo, só para ter uma função. Eu queria realmente algo que despertasse o interesse. Como eu havia dito, eu cheguei lá na loja de revestimentos, vi os revestimentos claros que me agradaram mais. O primeiro que eu gostei foi esse imitando um tijolinho branco, que é um revestimento assim mais rústico, mais com esse aspecto como se fosse um tijolo provençal. Aí eu pensei, tá, vou revestir tudo nisso. Mas aí, na mesma hora, vi esse outro revestimento aqui, que é um ônix. Vamos ver se dá pra ver melhor aqui no vídeo. Aqui eu acho que no piso dá pra ver a cor melhor. Então eu logo pensei, vou fazer algo do teto ao piso. Foi um revestimento que me chamou muita atenção, porque eu gosto muito de elementos naturais dentro de casa, que é algo que remete a um bem-estar, a uma leveza. Então, a hora que eu vi o ônix, que na verdade não é o ônix, é um porcelanato imitando ônix, eu logo pensei, esse aqui vai ser uma ótima composição para estar junto do tijolinho. Pelo seguinte, como são texturas diferentes, o ônix, que é esse de cá, ele é bem liso, e o tijolinho, mais estilo provençal, é rústico, tem esses buraquinhos, acaba que um fica muito interessante, um ressalta o outro. Então, por isso que foi uma escolha que eu achei que foi muito boa. E isso trouxe um ponto de destaque para o projeto. Eu ia fazer a cuba em mármore, só que eu achei que ia ficar bem diferente. Então veio a solução. Foi interessante porque a criação desse projeto, ela veio toda a partir dos revestimentos, Primeiro foi a necessidade de ser claro, então eu pensei, então tá, revestimentos claros, diferentes, que deixam o projeto interessante.
E lá na loja mesmo me veio o insight. Ah, vou fazer a cuba então no ônix também, nesse porcelanato. E tem toda uma história para você conseguir fazer uma cuba do porcelanato. Não é nada simples, não é algo que seu pedreiro vai fazer, tem que ir para uma marmoraria, precisa de uma estrutura. Eu vou inclusive postar uma foto aqui de como é essa estrutura interna por dentro dessa cuba. Eu gostei muito do resultado. Acabou que deu, como a dimensão desse ônix, vocês dá para ver ali o rejunte, ela é enorme, se eu não me engano é 1,60 por 80 a dimensão da peça. Então, com duas peças eu consegui fazer a cuba. Acabou que eu ia colocar o rodapé, depois junto aqui com o pedreiro resolvi não colocar. E a cuba ela tem essa solução aqui, ó. Isso aqui tá aqui, mas o ralo, a gente acha que não tem ralo, né? O ralo ele fica oculto por esse fechamento aqui que foi feito no próprio porcelanato. São peças de porcelanato com um outro, deve ser um celestone, um corian, que serve de sustentação. E aqui o ralo fica oculto. É basicamente isso, esse projeto. Depois organiza ali, liga a torneira e não aparece mais a válvula. Você sabe que a água cai, mas não sabe como. E só de acertos é feito um projeto. Vou mostrar para vocês aqui um erro, mas que no fim passou e acabou sendo a solução. Na hora que eu cheguei lá na marmoraria, essa cuba aqui que eu tô falando, essa cuba esculpida, eu resolvi, já que o revestimento tinha 80 de largura, para ter um aproveitamento melhor da peça, eu não tinha comprado tanto de peça suficiente. A gente tinha 3 peças para fazer essa cuba e era um pouco arriscado, porque às vezes acontece do negócio quebrar lá na hora de que tá fazendo, o porcelanato quebrar, e o marmorista precisar de outra peça. Foi aí então que eu decidi fazer ela com 80 centímetros, que é um pouco mais baixo do que o normal. Como é uma pia que usa rápido, não é igual uma pia de lavar a louça, por exemplo, que você fica muito tempo ali, seria cansativo para a coluna, achei que isso não interferiria no resultado final. Optei também por não colocar rodapé, porque eu achei que ficou bem mais interessante, bem mais bonito. Essa solução dele vir aqui encontrando com o piso. E como eu tenho 3 filhos pequenos, acabou que isso facilitou aqui para eles o dia a dia, eles lavam mais fácil, não fica aquela pia alta. Então funcionou bem, foi um erro que no fim foi acerto. Essa bancada ali, como eu disse, eu tive que aproveitar 2 peças que era assim a conta do que sobrou no lote, porque a gente não pode, inclusive não pode colocar depois de já colocado, já escolhido, já pedido a peça, eu não poderia pedir outra fornada da fábrica, porque isso normalmente dá problema, dá diferença de tom, compromete o resultado. Então, a marmoraria teve que ser assim, bem cuidadosa, eu não recomendo fazer isso, porque qualquer probleminha, qualquer trinquinha que der, depois já vai prejudicar o resultado. E aí eu ia fazer uma base, só que olhando aqui no local, achei que não ia ficar muito bom. Optei por fazer ele liso aqui e fazer um acabamento no rejunte, porque como é uma coisa que não é um trabalho, normalmente aquelas bases, aqueles rodapés são feitos quando a pessoa precisa. Olha o microfone aparecendo. Normalmente aquelas bases são feitas quando a pessoa vai lavar uma louça, ficar muito tempo ali num balcão, com o pé encostado. Então achei que não tinha necessidade e achei melhor o encontro dessas peças. Então acontece disso, às vezes a gente projeta para ser de um jeito e acaba que no final fica melhor de outro. Outro erro que também passa desapercebido é o seguinte: como eu falei, tudo partiu do revestimento, né, lá na loja. Então eu resolvi o seguinte, eu não queria recorte na paginação. Então você pode ver que são 3 peças inteiras ali de revestimento.
Com isso, o que aconteceu? O pé direito não ficou dos mais altos. Se eu for te mostrar aqui dentro, você vai reparar a distância que ficou da porta até o teto. Mas por que eu não me preocupei com isso? É tudo claro, não tem marcação de cores, não tem diferenciação de cores. Entre a parede e o teto, eu sabia que no final ia dar tudo certo. Não ia ter ninguém que ia ficar com a sensação de que o teto estava baixinho, estava muito rebaixado. Então, por aí ficou tudo certo. A única coisa também que eu gostaria de ter feito diferente é que dava para o teto ficar um pouquinho mais alto. Só que o gesseiro inventou que tinha que ser assim, que por causa da tabica, que vai em volta da junta de dilatação. Só que eu acho que, na verdade, isso aí foi uma história que, no fim, não precisava ser assim, não. Mas tá tudo bem, tá tudo certo, eu gostei do resultado. E falando em resultado, depois de tudo pronto, tem que vir aquela complementação e ambientação que é essencial para dar aquela vida no projeto final. Na dúvida, eu coloco tapete, não coloco tapete, para mostrar esse pano de fundo aqui que vai descendo, parede ao teto. Então ficou assim, no dia a dia acaba que fica com tapete sim, porque respinga água, tem crianças pequenas. Então eu quero deixar o ambiente funcional. Então melhor deixar com tapete. Um dos maiores desafios desse lavabo realmente é que a bancada dele era muito pequena, não tem espaço para uma bancada grande, porque ele já é o vaso, eu preciso deixar um espaço para lixeira. Inclusive essa lixeira foi achada assim na medida para cá. É bem difícil quando a gente tem esse espaço pequeno entre o vaso e a pia achar uma lixeira. Essa aqui serviu direitinho, então tem que, às vezes até para pôr lixeira você precisa de uma trena, tá anotado, né, antes de ir na loja comprar. E chegando aqui, a intenção realmente era que eu queria um armário, porque eu acho importante ter esse lugar aqui, onde eu coloco papel higiênico, né, algumas coisinhas para quem for minha visita usar. Então aqui ficou só esse armário fininho, bem estreito mesmo. Se eu não me engano ele tem 27 centímetros de largura, mas você viu que cabe ali o essencial. Coloquei aqui do lado uns verdinhos que eu troco sempre, não pode faltar. Um difusor de aroma para ambiente que, nossa, esse aqui tá durando um tempão. Saboneteira combinando. Então ficou assim o básico, né? Porta-toalha. Deixa eu ver o que mais. Porta-papel, não pode faltar. Ficou assim o básico, essencial, mas aquele lavabo assim que chega e tem tudo que a pessoa precisa. O terceiro erro foram essas luminárias que estão aqui. Essas luminárias, a princípio, eu tinha colocado somente essas três aqui, que estão de frente pro espelho. Só que depois de colocado só as três, eu notei que ia precisar de mais. Aí eu tive que voltar lá na loja de iluminação, estudar uma forma de colocar mais luminárias para o ambiente ficar mais claro. E a intenção era realmente só destacar o revestimento, também iluminando já esse destaque, servir para iluminar o espaço. Aí o gesseiro só teve que tampar depois os pontos que a gente tinha feito errado. A gente fez uma relocação desses pontos. Então é isso, os erros eles estão aí para ensinar a gente. Sempre porque deu errado é sinal que vai comprometer o resultado. A gente pode consertar, corrigir ao longo do caminho, pensar novas soluções. Mas para isso eu preciso estar aberta para ser criativa. O problema está aí para gerar criatividade, para gerar solução. Se eu fico muito presa, muito chateada, porque não deu certo, querendo que saia tudo muito certinho, muito perfeccionista, isso vai me impedir de ver solução ao longo do caminho. A mensagem final que eu quero deixar é essa, que eu falei até no início, né? Se você tá com medo de arriscar do resultado, se vai ficar bom, você só vai saber na medida que você começar. Comece aí um cômodo por vez, um quarto por vez, vá testando, vá procurando as soluções que você quer encontrar para esse espaço. Use essas palavras-chave que vão te nortear. Procure o ponto de partida do projeto, aquele ponto ali que você acha que é essencial para definir suas escolhas.
E para tudo tem solução, basta criatividade, você tem que estar inspirado, você tem que ser leve, você tem que pensar nas intenções, nas sensações que você quer gerar através das escolhas que você vai fazer. E pensar com carinho, pensar sempre medindo, sempre olhando para o que você já tem, para as medidas que você já tem, para conciliar com o novo que vai entrar. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar com quem mais você acha que pode ser útil, ativar as notificações e dar o seu like para eu saber que esse conteúdo está sendo útil para você.